Hoje, terça-feira, teremos mais uma importante participação sua aí, trazendo informações para a nossa população, né? Obrigada, tomara que seja útil para as pessoas, né? Como bem aumentando, e assim, embora eu já tenha dito, eu resolvi falar de novo sobre TDAH. Né? E eu acho que a pergunta que fica, que eu recebi inclusive essa semana é, mas será que é TDAH? Né? Porque eu fui fazer uma devolutiva para um adulto sobre isso. Né? E aí uma outra pessoa me perguntou, mas por que a gente faria um diagnóstico em um adulto? Se esse adulto, ele já trabalha, ele, sei lá, já constituiu família. Porque as pessoas entendem que a gente tem que ter um diagnóstico para ajudar a pessoa que tem dificuldade na aprendizagem, que tem dificuldade em relacionamentos. Mas isso não significa que essa pessoa que trabalha, que constituiu uma relação estável, que teve uma formação acadêmica, uma qualificação profissional, que ela não tem as dificuldades dela. Talvez ela tenha criado estratégias. Carol, só antes de começarmos a fundo ao tema, tem muitas pessoas que estão chegando agora, estão chegando nesse momento. Explica só um pouquinho o que é o TDAH. É bom, né? A gente está acostumado a falar muito TDAH e eu não expliquei o que é, né? O TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tá? Antigamente as pessoas falavam assim, quem tem déficit de atenção tem TDAH, quem tem hiperatividade tem TDAH. Isso caiu por terra, a gente fala que todo mundo tem TDAH. Às vezes, predominantemente desatento, quando a pessoa tem como característica principal a falta de atenção, não é a falta de atenção, uma dificuldade em manter o foco. E a gente também tem a pessoa que pode ser predominantemente hiperativa, que é aquela que a gente começa a perceber muito mais a parte de uma atividade motora excessiva. Então, ela pode falar muito rápido, falar muito, de maneira descontrolada. Ela pode se movimentar muito, ficar inquieta, né? E enquanto que o desatento, parece que ele está no mundo da lua, que ele se perde, né? Às vezes, numa conversa social, a gente tem a sensação assim, nossa, não está prestando atenção em mim, né? Não está dando importância para o que eu estou falando. E não é. Às vezes a pessoa tem dificuldade em manter o foco da atenção. E aí eu vou falar um pouquinho disso porque eu acho que é importante. Tá? Então, assim, a primeira coisa que eu acho que é legal a gente pensar é que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele é neurobiológico, ou seja, ele acompanha o nosso desenvolvimento. Então, os sintomas eles têm que começar lá na infância. Né? O DSM, que é um livro que a gente utiliza, que tem critérios diagnósticos, ele fala que a gente tem que observar os sintomas antes dos 12 anos de idade. Né? Se a gente Só que assim, aí vem um engano. Ué, mas tá fazendo diagnóstico agora que é adulto? É isso que eu iria te perguntar. Hoje nós temos muito mais estudos, o tema é muito mais amplo, muito mais comentado do que há uns 30, 40 anos atrás? Exato. Nossa, muito mais. Muito mais? Muito, nossa. Né? E o que acontece? A gente acaba podendo falar, as pessoas têm mais acesso à informação, né? E a gente consegue fazer um diagnóstico mais adequado também dessas pessoas, né? Então, era aquela pessoa, fulano é desligado, é desatento, é desajeitado, né? E às vezes não é isso, às vezes realmente a pessoa tem uma dificuldade. E hoje, com o tema em discussão, a gente tendo informações, a gente começa a reparar certos comportamentos, até de pessoas próximas, aí que a gente acaba procurando ajuda, um especialista, uma ajuda, aí que vem o laudo, o diagnóstico. Então, o diagnóstico ele pode ser feito tardiamente, mas quando a gente vai fazer a investigação para fazer o diagnóstico, a gente faz perguntas sobre a infância, e aí a gente começa a observar algumas dificuldades que apareciam na infância e que são características, né? Geralmente, o diagnóstico é clínico, isso não tem nenhum, assim, a gente não vai fazer nenhum exame de imagem, não tem exame de sangue, não tem a obrigatoriedade de fazer uma avaliação neuropsicológica, que é com o que eu trabalho. Então por que as pessoas fazem uma avaliação neuropsicológica se não tem obrigatoriedade? Porque ajuda a gente a enxergar onde está essa dificuldade. E aí eu tenho um perfil neurocognitivo e a partir desse perfil eu consigo dizer, olha, tem grandes chances de ser TDAH. Vamos conversar com outros profissionais? Então isso não depende só de um profissional? Não. Na verdade, assim, pode ser feito por um profissional? Pode. Mas o ideal, sempre, como a gente está falando de transtornos complexos,
TEA, o TDAH, né? Então o autismo, o déficit de atenção e a hiperatividade, dislexia, todos esses transtornos, eles são complexos. Então, a gente precisa contar com o apoio de uma equipe multidisciplinar para fazer isso. Né? Então, discute casos, vai na escola, discute casos com a escola. E o neuropsicólogo, ele faz muito isso. Ele fala com o psicopedagogo, ele fala com... Se tiver um psicólogo clínico, fala com o psicólogo clínico, fono, né? Quando a gente está falando de criança. E no adulto? No adulto, geralmente, eu não tenho esses profissionais. Aí, o que eu faço? Eu chamo a família, ou mando alguma coisa para a família preencher. A gente apresenta vários inventários para o cliente, né? São escalas com perguntas que ele vai respondendo. E aí, devagarzinho, a gente vai observando. Além da testagem que a gente faz e diz pra gente, olha, você tem prejuízo nisso, naquilo e naquilo outro. Então, o que é comum a gente observar de prejuízo em quem tem TDAH? Principalmente prejuízos no que a gente chama de funções executivas, que estão relacionadas com o quê? Planejamento, organização, administração de tempo, está relacionado com o controle inibitório, que é a capacidade que a gente tem de frear um impulso ou de frear uma tendência de realização de um comportamento. Então, a dificuldade de esperar vem disso, às vezes uma ação impensada vem disso, de um prejuízo no controle inibitório. E às vezes a gente tem prejuízo de flexibilidade cognitiva. Flexibilidade cognitiva também faz parte das funções executivas e está relacionado com essa habilidade que a gente tem de conseguir achar alternativas para um mesmo problema. Então, enxergar soluções diferentes. Né? Então, é muito comum que a gente esteja no trânsito e precise fazer isso. Né? E uma pessoa, às vezes, que tem dificuldade com flexibilidade cognitiva, ela demora para responder a isso, para achar uma saída, uma alternativa. Então, trânsito impedido, e agora? Entra em pânico primeiro? Primeiro dá uma paradinha. Dá uma paradinha. Então, às vezes, demora um pouco mais para vir uma solução. Né? Mas eu vou dar, estou falando muito de teoria, vamos dar exemplo mais prático para as pessoas. Né? A população entende, né? Exatamente. Eu acho que assim, para as pessoas ficarem pensando um pouquinho sobre isso, né? Deixa eu pegar minha cola aqui, calma aí, gente. Então, assim, primeira coisa que eu acho que é legal a gente falar sobre, assim, uma dicasinha de... Calma aí. Pode ser que tenha um problema. Dificuldade de finalizar tarefas. Então, assim, tem a ver com motivação e tem a ver com controle inibitório. E aí eu vou explicar. As pessoas com TDAH, elas têm muita dificuldade, a motivação delas oscila muito. Meu pai tinha uma expressão horrível, mas muito boa. E essa semana eu ouvi uma melhor, semana passada eu ouvi uma melhor. Meu pai dizia pra mim assim: Carolina, você parece uma égua paraguaia. Dispara na largada e aí quando chega lá na chegada, já tá sem pique. Né? O que é isso? Você vai com motivação. Nossa, no começo parece que vai arrebentar. Parece que vai chegar em primeiro. Em primeiro. E aí, rapidinho, né? Aquela motivação vai embora. E aí, esses dias, eu tava explicando para um pai, vou até pedir licença para ele, para usar a expressão que ele falou para mim. Ele falou pra mim assim: então é jogador de primeiro tempo, de um tempo só, do primeiro tempo? Eu falei, uma melhor que égua paraguaia. Vou passar a usar essa. Né? Então, a motivação, ela vai caindo. E essa motivação vai caindo justamente porque tem uma dificuldade de selecionar estímulos. Né, que tem a ver com o controle inibitório. Então, tudo é muito importante. Tudo é muito interessante. Tá acontecendo algo aqui, eu olho pra cá, depois eu olho pra cá, e aí eu vou pra lá. E é difícil você manter... o foco em um determinado... Exatamente. Manter o foco em um determinado projeto. Né? Porque como tem muita coisa concorrendo, eu vou olhar para tudo que está concorrendo, né? E aí fica difícil. Então, o controle inibitório, ele tem um papel fundamental justamente em fazer com que a gente tire da nossa frente aqueles estímulos que são desnecessários, que a gente selecione estímulos que são importantes. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso, né? Quando a gente tem o TDAH. Então, essa é uma das dificuldades. Então, eu vou ler um livro. O livro fica pela metade, eu leio o primeiro capítulo, eu tô lá no finalzinho, mas é muito difícil eu terminar o livro. Porque chegou outro. Chegou outro livro. Aí você vai lá e quer começar o outro e para no meio do caminho porque chegou outro e assim vai. Exatamente. Então, assim, apareceu uma outra coisa mais legal. Então, assim, combinei na segunda-feira que eu vou numa festa com os meus amigos no final de semana. Mas no sábado de manhã eu recebi um convite incrível para ir jantar na casa do meu amigo.
nossa, eu vou jantar na casa do meu amigo, né? Eu já falei sim pro meu amigo. Como é que agora eu vou ter que falar? Eu falo, gente, não vou com vocês. Do mesmo jeito que falou sim pra um, vai falar sim pro outro, né? Por impulso, porque aquele também é interessante, porque às vezes acha que vai dar conta de conciliar tudo. Tem essa questão também. Muitas vezes eu imagino que eu vou dar conta de tudo. Dou uma passadinha aqui, depois eu corro lá. Exatamente. E aí vem a questão da administração de tempo também. Como eu estimo mal o tempo, eu administro mal o meu tempo. Aí eu chego atrasada, aí eu não dou conta, né? E vai ficando, as coisas vão acumulando. Tem a questão da procrastinação, que é uma outra característica muito importante. O que é a procrastinação? É aquela pessoa que sempre deixa para fazer de última hora. Então, assim, não vai dar tempo. Vai dar tempo. Não, eu consigo. Eu consigo, vai dar tempo. E aí vem dificuldade com planejamento, que a gente tinha falado, mas também a dificuldade com o controle inibitório. Porque como tudo é interessante, por que eu vou parar de fazer isso que é super interessante, né? Pra fazer tal coisa? Vai dar tempo. Daqui a pouquinho eu faço, né? Então, a consulta é daqui a 5 minutos, eu não tomei nem banho. E chega atrasado. Né? É muito comum a família toda sofrer com essas questões, porque não consegue administrar o tempo. Então, às vezes, a família fala, a gente sempre chega atrasado por causa de fulano. Isso é muito comum se ouvir, né? Não é? É muito comum isso. Estava falando da finalização das tarefas. É importante a gente dizer que, geralmente, as tarefas que a gente não finaliza são tarefas que exigem muito da gente. Tarefas que são prolongadas, né? Tarefas mais simples, menos complexas, a gente geralmente consegue terminar. Ouvir sem interromper. Eu falei da impulsividade e é isso que acontece. Quando a gente tem TDAH, é um desafio esperar a nossa vez. É muito difícil. Olha o controle inibitório aparecendo de novo aí. Então, o que acontece? A pessoa falou alguma coisa que funcionou pra mim como um start pra eu pensar em outra coisa. Eu preciso falar, eu preciso me posicionar. E aí, corta o outro, interrompe o tempo todo. Então, é aquela pessoa que às vezes é difícil de você manter um diálogo, porque o tempo todo ela tá te interrompendo, te cortando. Cruzando no seu caminho. Exatamente, porque ela tem dificuldade de esperar a vez dela, né? Gente, planejar o futuro é um outro desafio. É muito difícil. Né? Pensa o seguinte, se eu não sei o que é importante, como que eu vou planejar o futuro? Se eu não presto atenção Se eu não tenho foco. Exatamente, se eu não presto atenção a detalhes, se eu não sei o que... Como é que eu planejo? Vou dar um exemplo pessoal. Meu marido virou pra... Falei pro meu marido, tem um congresso. Na verdade, esse ano tem vários congressos que eu quero... É tudo no Nordeste, eu não sei, o povo resolveu ir tudo pro Nordeste esse ano, pra eu gastar bastante dinheiro. Né? Falei, eu queria tanto ir nesses congressos, tal, e eu acho que vai dar pra ir em 2, porque tem fulano que vai me acompanhar em tal, e ciclano que vai me acompanhar em tal. O que eu pensei do congresso? Inscrição, passagem, né? E o hotel. Só. Quem precisa comer? Quem precisa se locomover de um lugar para o outro? Não precisa deslocar. Não precisa. Aí meu esposo virou para mim e falou assim, nossa, vai ser bom mesmo, porque vai ficar mais em conta, né? Dá para dividir o Uber e tal. Não, o quê? Como? É mesmo. Eu não lembrei do Uber. Daí depois veio a alimentação na cabeça também. Aí depois veio, eu falei, gente, eu não pensei na alimentação, né? Então, assim, o quanto é difícil pra gente, às vezes, se atentar para os fatos que são importantes. Então, olha o impulso, eu quero ir, né? Então, o que eu faço pra ir? Qual é a conta que eu vou fazer? Hotel e passagem. Gente, não é só hotel e passagem, né? Então, eu tô dando um exemplo meu, mas isso acontece o tempo todo com as pessoas, né? Tempo que eu vou levar, os dias que eu vou ficar sem trabalhar, porque quando eu não trabalho, eu não recebo, né? Então, assim, qual é o impacto disso pra mim? Né? As pessoas têm dificuldade em fazer isso também, tá? Às vezes as pessoas têm dificuldade pra dormir, têm dificuldade pra relaxar. Por quê? Porque elas vão arrumando comportamentos que naquele momento são mais atraentes e vão colocando, elas não conseguem resistir àquilo que é muito atraente. Então, o videogame, né? É muito comum eu ver as pessoas falando assim, meu filho não tem TDAH, ou eu não tenho TDAH, eu passo horas jogando videogame. Pois sim, videogame não exige tanto mentalmente assim. E é super prazeroso pra você. Então, o que acontece? É até difícil parar, né? Tá matando aquela sua vontade, aquela... Exatamente, é satisfatório, dá prazer. Então, é difícil, inclusive, interromper, para que é até um motivo, às vezes, para você se perder, atrasar, para você não conseguir fazer as coisas,
né? A identificação de prioridade, como eu falei, é muito difícil também. Eu até comentei da outra vez, eu tenho um cliente que eu falei para ele, vamos fazer uma lista de prioridades. Então você escreve sem se preocupar o que é prioridade, assim, o que vai primeiro. Coloca a lista. Depois você vai enumerar o que é o 1, o que é o 2. Gente, coitadinho. Ele fez a lista. Aí ele chegou para mim, tá bom, mas eu fiz a lista, mas tudo é prioridade. Então tá, calma aí, vamos sentar. Vamos discutir o que de fato tem que ser feito primeiro, depois. Então, colocar em ordem o que tem que ser realizado é muito difícil. E manter a ordem é muito difícil. Então, geralmente, as pessoas têm dificuldade em manter os armários organizados, em manter os espaços organizados, têm dificuldade em manter uma rotina, né? Agora, imagina tudo isso que eu tô falando, como não impacta na vida de uma pessoa adulta e o quanto isso não custa para essa pessoa. Ah, mas ela vive, ela tem as coisas dela, ela é bagunçada, desorganizada, chega atrasada, mas esquece data, mas ela vive bem, né? Esquece o nome do locutor. Esquece o nome do locutor. Eu ia falar, eu juro que eu ia falar, mas eu falei, ai, não vou falar, não, tô com vergonha. Mas é isso, né? Essa dificuldade que a gente tem e que quem não vive não sabe como é, né? E acho que às vezes ai, nossa, mas como fulano não presta atenção nas coisas, né? Ou, nossa, fulano não tá nem aí pra mim. E não é, gente. Às vezes é uma dificuldade que essa pessoa tem, justamente de se organizar, de se planejar, de entender o que é prioridade e o que não é. Por isso que você receber um diagnóstico, compreender o seu quadro e trabalhar em cima, né, desses pontos fracos, a partir dos seus pontos fortes, é incrível. E é isso que a avaliação oferece pra gente, a possibilidade de entender o que a gente tem de ponto fraco, entender o que a gente tem de ponto forte e fazer uma orientação. A gente fala que é uma orientação de conduta para as terapias, né? Para a vida desse indivíduo, para a família, muitas vezes, porque às vezes a família também não compreende. Muitas pessoas mudam de relacionamento o tempo todo. Por quê? Porque como elas têm uma dificuldade gigantesca de cumprir horário, de seguir rotina, de ter responsabilidade, as pessoas entendem que é irresponsável. Não é. Carol, uma sugestão de leitura que o nosso amigo Túlio mandou aqui, seria o livro, para quem acha, né, que tem TDAH, seria o livro Mentes Inquietas. Ah, o Mentes Inquietas é da Ana Beatriz Barbosa, gente. E claro que a gente falou daquelas pessoas que não têm foco, que não têm a sua rotina. Também tem o TDAH daquelas pessoas que têm a fase de hiperfoco. Então, o hiperfoco, ele é uma característica que qualquer TDAH tem, pode ter. O que é o hiperfoco? Lembra que eu falei do videogame? É algo que para aquela pessoa é muito interessante, né? Então, assim, é muito, muito, muito interessante. Então, naquele momento, eu fui abduzido, né? E aí pode cair o mundo ao meu redor que não me interessa. Tô focado naquilo. E é comum que o hiperfoco mude várias vezes ao longo da vida, né? Então, assim, hoje eu gosto de, sei lá, eu gosto de análise do comportamento, depois eu gosto de psicopedagogia, depois eu gosto de neuropsicologia, e aí em neuropsicologia eu vou ler tudo sobre TDAH, depois eu vou ler tudo sobre dislexia, depois eu vou ler tudo sobre autismo e assim vai. Então, assim, nesse momento eu tô focando, é nisso. E aí eu não quero saber o que tá acontecendo no mundo. Isso é o hiperfoco. Pode o mundo tá acabando. E aí, muitas vezes eu deixo de fazer o que é importante por causa do meu hiperfoco. Correto. Tá? A Priscila Gomes, ela mandou aqui qual o profissional que a gente procura, primeiramente, para ter um diagnóstico. Tá. Quem geralmente faz um diagnóstico é o médico, geralmente, tá? É um médico neurologista ou um psiquiatra. Atualmente, os médicos, por uma questão de segurança, eles têm pedido para as pessoas fazerem a avaliação neuropsicológica, que quem realiza é o neuropsicólogo, tá? É obrigatória a avaliação? Como eu falei, não é obrigatório, mas ela ajuda bastante, tá? Então, o primeiro passo seria... ou o neuro ou a neuropsicóloga. Mas, no caso, para nossa população, seria procurar o posto de saúde mais próximo para que você consiga um encaminhamento. Isso, exatamente. Na rede pública, a gente não tem a avaliação neuropsicológica disponível, tá? Ela é disponível para alguns casos muito específicos e não é feito nem aqui em Capivari,
nem Rafar. Então, as pessoas têm que sair daqui para ir para outras cidades realizarem a avaliação e tem uma lista de espera um pouquinho grande. Mas a gente tem, sim, no sistema de saúde, profissionais relacionados a isso, que é o psiquiatra, o neuro. Então, procura o sistema de saúde para que vocês possam fazer isso. Como eu disse, não é obrigatório. É algo que valoriza, não, é algo que viabiliza uma melhor intervenção, mas não é obrigatório. Carol, fechamos? Fechamos. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Tema bastante interessante, atual, que a população vem descobrindo cada dia mais um pouquinho sobre o TDAH, sobre o autismo, entre outras doenças. Outros transtornos. Transtornos relacionados a essa amplitude, né? Isso, principalmente ao neurodesenvolvimento. Então, assim, vou deixar um convite para as pessoas que quiserem fazer perguntas, para mandarem pergunta para vocês, tal, porque isso me ajuda a construir, assim, temas que sejam interessantes para eles, né, para as pessoas. Senão eu trago o que eu imagino que seja importante. Além de mandar perguntas aqui pra gente, você também pode estar procurando o Instagram da clínica, né, Carol? Qual que é? O da clínica é Neta Capivari. Neta Capivari. E tem o meu, né? Carolina.marrone. Então, à disposição para sugestões, pode me chamar. Para tirar dúvidas, porque esse feedback dos ouvintes sempre é positivo. É muito gratificante, né? É muito bom. Carol, então, uma ótima semana para você e até mês que vem. Até mês que vem, Tony. Até mês que vem. Tony! Carol, um abraço. Outro, obrigada.